Senhor, te louvamos, te agradecemos por tuas muitas misericórdias. Nessa noite queremos estar aberto à tua palavra e atentos a revelações de tuas palavras nas Escrituras. Senhor, nos abençoa nessa noite, na comunhão, que teu Espírito possa nos guiar nas palavras, no entendimento. Realmente queremos ser, como disse Daniel, sábios, prontos para ouvir e prontos para obedecer. Obrigado, Pai, te agradecemos por tão grande salvação, por tua obra redentora em Cristo Jesus. Queremos olhar para nossos irmãos em todos os grupos, em todos os lugares, para que tua misericórdia e teu amor alcance todos os irmãos. Também pedimos por nossos irmãos que estão longe de ti, aqueles que estão afastados de ti, Senhor, possa atraí-los com laços de amor. Obrigado, Senhor, porque no livro de Daniel nós estamos vendo, no Apocalipse estamos vendo, e em Mateus 24 estamos vendo essa última semana de Daniel. Mostra-nos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vou abrir aqui só para. Graças ao Senhor. Então, a última semana de Daniel, né, irmãos, podemos começar então com o versículo de Daniel 9:27. Daniel 9:27. Disse: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre a aça das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a gente começou na reunião anterior, concluímos ou desenvolvimos as 70 semanas de Daniel a respeito de Israel, né? E nós, ao desenvolver, deixamos claro que transcorriram 69 semanas, que seriam 483 anos, até a morte do Messias. Os irmãos lembram que existem várias interpretações sobre esse ponto e divergências em relação à interpretação de Daniel 9:24 ao 27. E justamente esse aqui é um versículo muito controversial pelas diferentes escolas de interpretação. E vários irmãos entendem que ele fará firme aliança refere-se ao príncipe que era o Messias. Mas se os irmãos vão comigo na leitura, queria só chamar a atenção em relação a isso. Vamos ler o versículo 24 de novo? Mateus, então, Daniel, Daniel 9:24. E ele começa dizendo que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aqui, especificamente, nós estamos falando de Israel. Aqui não está falando de gentios, nem de crentes gentios, nem de crentes judeus. Está falando uma profecia sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E sobre teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, graças ao Senhor, irmãos, que aqui deixando claro isso que é apenas para Israel, precisamos lembrar um versículo que nos ajuda a lembrar é Levíticos 25:8. Os irmãos, rapidinho, vamos ler. Eu vou ler aqui para vocês, para não gastar mais tempo, mas se você quiser anotar, depois você, na leitura, você vai fazer associações, né? Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, esses versículos de Levítico, irmão, está mostrando como é que é calculado esse, por que que nós chegamos às
70 semanas, 490 anos. De onde que nós tiramos? São esses versículos. Então, se o irmão quiser anotar, é Levíticos 25:8, Gênesis 29:27. Então, aí você corrobora de onde que nós tiramos essa conclusão de que 70 semanas são 490 anos, tá bom? Depois os irmãos leem isso aí. Vamos prosseguir então no versículo 25 agora, né? Limo 24 e 25 disse assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui novamente vamos lembrar, todas as profecias, ele tem uma sequência aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. Ele está mostrando sequencialmente, não é como o Apocalipse. Isso é uma coisa que nós precisamos distinguir. Quando você lê, por exemplo, o Apocalipse, você está lendo o capítulo 7. Você começa a ler vários versículos e está dando uma sequência, mas de repente ele vai fazer um spoiler e vai para frente ou volta para trás. Então, aqui sim, nessa profecia do capítulo 24, capítulo 9, do 24 ao 27, é sequencial. Essa distinção é importante. Então, sequencialmente, os eventos vão se dando progressivamente. Não é assim no Apocalipse. Agora, quando você lê versículo 25, agora você tem que acompanhar. Tá mostrando a explicação dos tempos. Por um lado, 7 semanas e por outro lado, 62 semanas. Então, até que momento nós temos isso? Até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, qual que foi o evento mais próximo disso aí? É quando Israel sai nessas 7 semanas, que são 49 anos, e volta para Jerusalém, que estava em ruínas. Só que para eles construir o templo e os muros e a cidade, como que vai ser? Em tempos angustiosos. E na história nós vemos isso que aconteceu. Aconteceu isso de fato. Eles se reedificaram, mas foi muito sofrimento. Se você ler Esdras, Neemias, você vai ver como eles sofreram. Então, não é o nosso foco agora, mas eu estou mostrando só para vocês entenderem. 26 agora, irmão. Voltamos, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, que é o príncipe. Será morto ungido e já não estará. Então, se o ungido não está mais, se ele foi morto, agora qual que é a sequência? Você vê como que é. Então, em que momento Jesus morreu? Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus, que é na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo se cumpriu a morte do Messias, que seria o cumprimento das 69. 49 mais 62 se cumpriu. Vamos falar assim, essas 69, que são 483 anos, se cumpriram. Certo? Olha como que vem as sequências aqui na leitura. Certo, irmãos? Tá acompanhando, né? Ungido já não estará. E o povo, olha como que é impressionante. E um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade em um santuário. Então, tá acompanhando a sequência, né? Então, agora morreu, o Senhor morreu, ressuscitou. Logo mais na história, 70 anos depois, o que vai acontecer com o templo e o santuário? Vai ser destruído por um povo de um príncipe. Então, o que nós entendemos aqui, que um povo de um príncipe não se refere a Jesus. Os irmãos entendem, alguns irmãos entendem que um povo de um príncipe vai destruir o santuário. Quer dizer, quando Jesus morreu na cruz, ele, a partir do momento que ele morreu na cruz, não precisa mais de sacrifícios. Então, quer dizer, ele está trazendo sequências aqui, né? Olha como que é. Disse, um povo de um príncipe destruirá o santuário, destruirá a cidade e o santuário, o povo, não o príncipe, né?
E seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Então, até o ano 70 nós temos esses fatos. Na história nós temos como que aconteceu a destruição de Jerusalém. Agora, versículo 27. Olha como é importante a sequência dos eventos. Ele fará firme aliança com muitos. Então, os irmãos entendem que ele aqui se refere a Moisés, ao Senhor Jesus. Mas na leitura que nós fizemos no 25, o que aconteceu com o ungido? Foi morto e já não estará. Então, não tem como ser esse príncipe novamente, porque já está sentado à destra. Ele fará firme aliança com muitos em uma semana. E aí é onde entra nosso estudo de hoje, irmãos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, se até os eventos que nós desenvolvimos, que foi na morte do Messias, se cumpriram a 69, então faltaria uma semana. Só que nós entendemos, irmão, que essa semana ou esse tempo ainda não se cumpriu. Por quê? Porque foi interrompida. Depois que eles mataram o Messias, o povo de Israel matou o Messias, se interrompeu. O relógio, vamos falar assim, profético parou. E isso que nós vamos tentar mostrar agora no desenvolvimento. Irmãos, vamos prosseguindo aqui. Então, Mateus 24:15, ele tem um versículo muito conhecido que os irmãos já limos, né? Quando, pois, virdes o abominável, estava aqui na tela. Quando, pois, virdes o abominável, da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Agora, como é que se dão isso aí? Profanação do templo, irmãos, no versículo 20, que nós lemos, 27, olha como vai falar assim. Sobre as assas das abominações virá o assolador. Essa é a expressão. Sobre a assa das abominações. Você tem a mesma expressão no 24:15. Virá abominável da desolação. Então, está falando de quem? Do anticristo. Né? Eu acho que essa foi a pergunta na reunião justamente, né? Quem era esse que virá? O anticristo. Certo? Deixando claro isso, nós prosseguimos aqui. Olha, irmãos, sobre a aça das abominações, nós precisamos lembrar que dentro da história, o personagem que fez um resultado de conexão profética, vamos falar assim, é como disse assim, muitos pensam que já se cumpriu isso, essa abominação desoladora. Com Manassés, por exemplo, no Segunda de Reis, os irmãos aí tem depois para vocês procurar, né? 21:7, provocou juízo sobre Judá. Antíoco Epifânio, se você lê na história, né, no ano 165 a.C., que é aquele tempo vamos falar assim, das 62 semanas. Você lembra que 62 semanas foram do 49, 7 semanas que são 49 anos que se reconstruiu o muro, se reconstruiu o templo, a cidade foi reconstruída. Passaram-se 62 semanas, que são 430 anos. No ano 165 antes de Cristo, Daniel 11:31 tem uma figura do que aconteceu. Se na história você lê, que não vai ser nosso foco agora, mas você pega ali qualquer artigo falando sobre Antíoco Epifânio, ele fez o que Daniel está falando. Ele vai trazer todas aquelas profecias do Daniel 8, Daniel 11 sobre ele aqui. É como se fosse que ele cumpriu. O que aconteceu com esse Epifânio seria o cumprimento da profecia. Mas nós precisamos lembrar, uma profecia, nem sempre vamos falar assim, somente vai falar de algo, como se fosse que aquilo determinado. Em muitas ocasiões, uma profecia tem relação dupla. Por exemplo, aconteceu isso com Antíoco Epifânio, que eu não vou desenvolver porque é muito e vai extrair muito tempo, mas é parecido com o aparecimento do anticristo. Então, algumas pessoas aproveitam esse personagem para dizer que aquela semana de Daniel já se cumpriu. Calígula também, na história de Calígula também nós temos similar acontecimentos
parecidos, ou situações parecidas. Agora, Daniel 11:31 é um texto duplo, né? Nós estamos falando disso. Por exemplo, profanou o santuário, a fortaleza e tirará um sacrifício contínuo. Essa expressão, que é atribuída só por um anticristo, já aconteceu com Epifânio, já aconteceu. Então, como disse assim, se cumpriu então a profecia com ele? Não, podemos dizer que Daniel 11:31 é um cumprimento duplo, algo que aconteceu, mas que de fato vai acontecer quando se desenvolva aquela última semana. Então, eu trouxe isso aqui porque é, quando alguém explica que já foi cumprida essa semana de Daniel, que já aconteceu, então traz essa argumentação para provar que não precisa mais você pensar que essa semana ainda não se cumpriu. Eles dizem, já se cumpriu. E usam esse tipo de argumentação para provar. Agora, por que muitos interpretam como sendo Antíoco Epifânio em 165 a.C.? Porque Daniel 11, 21, 35 descreve a sequência de eventos históricos que correspondem, vamos dizer assim, dentro dessa profecia. Invadiu Jerusalém, o que mais fez? Interrompeu os sacrifícios no templo, colocou um altar pagão no templo, no ano 165, cometeu os que os judeus chamam de abominação desolatória. E os irmãos vão lembrar da história, né? Esse Epifânio, ele invadiu, fez tudo isso, e aí se levantaram os macabeus, que não vamos entrar agora. Mas você procura que você vai achar muita informação sobre isso, tá bom, irmãos? Vamos prosseguindo aqui, então. Aqui ficou claro, então, esses exemplos, né? Olha aqui, irmãos, Lucas 4, 17, 19. Olha, lê comigo agora. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Os irmãos leram isso aqui. Nós fizemos isso na reunião anterior. Por que eu trouxe de novo? Para lembrar aos irmãos que dentro de uma leitura você tem acontecimentos que já se estão desenvolvendo ou se desenvolveram, mas outros não ainda. Então, quando a pessoa lê uma profecia, você tem que acompanhar os eventos cronológicos do que está sendo falado. E eu sempre que usamos, lembra, irmãos, capítulo 4 de Lucas, em relação à abertura daquele livro, o rolo que o Senhor Jesus leu lá na sinagoga. E ele leu somente até o versículo 19. Apregoaram a aceitável do Senhor. Fechou o rolo e entregou para o assistente. Só que quando você vai na expressão bíblica de Isaías 61, 2, aí você percebe que Jesus não leu a frase. Não é um versículo, irmão. Versículo é uma coisa que nós colocamos. Mas o Senhor Jesus não leu essa frase que diz embaixo. E o dia da vingança. E explicamos por que o Senhor não leu. Porque ainda não se cumpriu isso aí. Olha como que é impressionante. O Senhor Jesus estava na época, ele morreu, ressuscitou. Quantos anos já se passaram e ainda não se cumpriu isso aí? Viu como que é importante se localizar? Por isso que eu estou trazendo isso, né? Apocalipse 7, 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água de vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já aconteceu isso? Por isso que eu estou trazendo isso. Você tem que se localizar. Olha como que vem agora, irmãos. Ó, vou mostrar para os irmãos aqui. Daniel 11, 30 ao 31. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa cidade. E fará fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário estabelecido, a abominação desoladora.
Então você vê, se você tem esse parâmetro que nós falamos sobre uma profecia, quando você lê agora, você tem que se perguntar: já aconteceu? Como é que pode ser acontecer isso se o santuário não tem, o templo foi destruído no ano 70? Então, isso aqui é uma profecia que vai acontecer no futuro, que está falando desse príncipe que fará aliança com muitos. Ó, Daniel 12, 10 a 11. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles se estenderá, mas os sábios entenderão. O que que eles vão entender? Versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Que são quantos anos, irmão? 3 anos e meio. Então, ele está levando uma profecia para o futuro que ainda não se cumpriu. Ó, prosseguindo aqui. Então, agora que nós entendemos que ainda não se cumpriu essa semana, que é uma semana de 7 dias, que vai representar 7 anos, nós precisamos lembrar. Quando o Senhor veio e ele teve seu ministério de 3 anos e meio, e ele morreu, ressuscitou, podemos dizer categoricamente, se cumpriu as 69 semanas. Só faltava sete dias, que são 7 anos, para que se cumpra todo o que o anjo diz para Daniel a respeito de Israel. Então, mas porque eles rejeitaram, essa semana foi interrompida. Então, isso que nós precisamos entender. Aqui, Mateus 24, 33 ao 34, assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próxima às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus mostrando indiretamente sobre essa última semana. Porque quando venha tudo o que falou antes, que nós vamos ler logo, então, é um sinal para você. Quando você vê todas essas coisas, saber que está próximo às portas. O quê? O fim dos tempos. Essa última semana de Daniel que vai se desenrolar representa o final dos tempos. A última semana de Daniel, irmãos, aí você tem que dizer categoricamente: tudo vai acontecer rápido, muito rápido. São 3 anos e meio, por um lado, que vão dar referência a esse aparecimento desse príncipe, fazendo alianças, mas logo ele, depois dos 3 anos e meio, ele vai romper com as alianças e vai começar as dores, vamos dizer assim, da grande tribulação, a angústia de Jacó, que são os termos, né? E a perseguição dos santos. Então, eu estou fazendo só um resumo, né? Aprendei, irmão, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, aqui nós prosseguindo, né, irmãos? Mateus 23 ainda. Nós precisamos nos localizar ainda com Israel. Então, quando nós falamos que Israel foi cortado, qual que é a base? Esse versículo ajuda muito claramente. Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23, 37 ao 39. Que mata seus profetas e apedreja todos que foram enviados. Quem que foi enviado por último para os judeus? Foi o próprio Filho de Deus. Dessa vez não apedrejaram eles. Mataram ele por mãos de ímpios, crucificando-o. Quantas vezes quis reunir a teus filhos? Está falando de gentios ou de Israel? Está falando de Israel. E como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas e vós não quisestes, eis que vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora, olha, o momento que o Senhor está falando, já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que venha o nome do Senhor.
Então, esse intervalo, irmãos, porque eles foram cortados, nós temos a motivação, temos por que que eles foram cortados. Não é um capricho de Deus aqui, ou do Senhor Jesus, que não gostava da cara deles. Não, é porque eles não creram. E nós falamos categoricamente, e é bom repetir, para os seus veio e os seus não receberam. Então, agora o Senhor declara: digo-vos que vossa casa ficará deserta. Que casa que vai ficar deserta, irmãos? A nação de Israel. Porque a partir de que da morte e ressurreição do Senhor, o Senhor não lida mais com Israel. Ele está lidando agora nessa linha do tempo profético foi interrompida e já passaram a ser mais de 2000 anos. Deus está lidando agora com os gentios. E nós limos no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, muito categoricamente explicada por Paulo sobre isso. Esse corte deles para ser injertado os gentios, né? Como Oliveira Brava e tudo mais. E esse desenvolvimento ficou claro, irmãos, que Deus está lidando com os gentios por meio da fé em Jesus Cristo. E agora qualquer pessoa sobre a terra, de qualquer nacionalidade, pode hoje ser de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos deixar claro isso. Mesmo que uma pessoa que seja da nacionalidade judaica, se ele crê no Senhor, ele passa a ser filho de Deus. Não é um judeu que passou a ser filho de Deus e agora é judeu cristão, como tem alguns que falam, né? O judeu messaico. Não. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E dos dois, como fala Efésios, fez um só povo. Então, é nisso que nós precisamos frisar que nesse tempo que nós estamos vivendo, de mais de 2000 anos, que Deus está lidando conosco, não tem nenhuma profecia para nós. Não tem vamos falar assim, ninguém foi enviado da parte de Deus como um profeta para os gentios. Não tem isso. Deus deixou todas as promessas e profecias apenas restrita ao povo de Israel. Isso aqui fica bem claro, né, irmãos? Vamos prosseguindo aqui. Ó, virá de Sião o Salvador. Então a pergunta é, até que momento que eles vão estar cortados? Olha aqui esse versículo impressionante, né? Nós falamos que o versículo 39 lá do capítulo 11 diz, até que venhas a dizer, bendito o que vem no nome do Senhor. Quando o Senhor voltar, irmãos, eles de fato e de verdade vão se arrepender e vão se converter a Deus. Naquele dia, irmãos, ó Zacarias 12:10, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele que atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Isso aqui é uma profecia, irmão, não é para o tempo que Jesus estava pendurado na cruz. Porque de fato tinha alguns que choravam por seu Senhor, mas não é para eles isso aqui. Esse aqui é exclusivamente para os Israel. Vamos falar assim, os filhos de Israel, Israel mesmo. Quando chega o momento que eles vão alçar os olhos ao céu, vão se arrepender pelo que fizeram. Irmão, pergunto para os irmãos: consegue ver Israel se arrependendo porque eles mataram o Senhor? Hoje você consegue ver Israel com esse coração de eles pedindo perdão ao Senhor porque mataram o autor da vida? Hoje é difícil, irmão. Hoje é muito difícil ver isso. Mas vai chegar aquele dia, né, irmãos? Quando o Senhor vier de Sião, chegar a Sião, eles vão se arrepender. Isso que está falando, a visão do Sião, o libertador. Agora sim, eles vão proclamar o Senhor e eles vão dizer, o Senhor vai dizer, eis meu povo, e eles vão dizer, eis nosso Deus. Viu, irmãos? Mas somente para aquele momento lá. Romanos 11:26. E assim toda Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso é mencionado por Paulo, irmãos.
em um contexto onde ele faz a figura dos gentios. Olha que impressionante. Ó, vou ler aqui outro versículo. Olha que lindo. Ó, Romanos 9, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Que clama Isaías? Ainda que o número dos seus filhos de Israel seja como a areia do mar, sabe o que, irmãos? O remanescente é que será salvo. Lá falava todo Israel, né? No capítulo 11. Mas no capítulo 9 ele vem desenvolvendo essa questão dos gentios. E o motivo pela qual Israel foi cortado, o motivo porque, e ele faz a figura, mas diz relativamente a Israel, porque antes ele estava falando dos gentios. Mas relativamente a Israel, se lê o contexto, pode ler o contexto, irmão. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu pergunto, Paulo se confundiu aqui porque ele falou no capítulo 11 diferente? E eis que todo Israel será salvo? Afinal, Paulo, você está errado. Você falou lá remanescente, agora fala que é todo Israel. Você vê que impressionante isso aqui. Mas está se referindo àquela, vamos falar assim, aqueles remanescentes se está referindo. Todo Israel. Porque, irmãos, o juízo de Deus vai vir para aqueles que estão em rebeldia contra Deus. E olha como segue aqui. Olha aqui esse versículo. Isaías 10, 22, 23. Eu estou acelerado, que senão não alcanço. Mas depois nós vamos parar e compartilhar com mais detença. Isaías 10, 22, 23. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo, que se converterá. Ou seja, Paulo tirou de onde isso aqui? De Isaías 10. Quando ele está falando essa referência e fazendo analogia, ele está tirando lá, olha aqui, fala assim: o remanescente que será que se converterá? Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, a essa já se determina, já foi determinada. O Senhor, o Senhor dos exércitos, executará no meio da terra. Viu, irmão? Isso aqui em Israel, viu? Lê o contexto, por favor, você vai entender. Porque eu trago um versículo, não posso trazer todos, porque senão é muita leitura. Mas lê o capítulo 10 em seu contexto. Está falando de quem? Está falando de Israel. E o juízo é em Israel, para separar aqueles que são de Deus e aqueles que não. Aqueles que estão em rebeldia contra Deus e aqueles que guardaram os seus mandamentos. Olha que impressionante, irmãos. Agora, o que Isaías quer dizer? Isaías profetiza que mesmo que Israel fosse numeroso, são remanescentes, seria poupado do que, irmãos? Do juízo. Isso é uma referência inicialmente à destruição da Síria, que dentro do contexto do capítulo 10 está falando da Síria, e o julgamento que viria sobre o reino do norte. Mas Paulo aplica isso em Romanos para dizer que nem todos os judeus seriam salvos, somente os eleitos, para a grande tribulação do juízo. Olha, vamos prosseguindo aqui, irmão, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que venha o endurecimento em parte para Israel. Em parte a Israel. Até, o endurecimento é até que haja entrado a plenitude do gentio. Então, a maioria da gente lê isso aqui, é assim: quando entrou os últimos judeus, ou quando chegou o tempo final dos judeus, como você quiser. Porque tem uma pessoa, uma corrente de interpretação que diz que até o último gentio crente entrasse para o reino de Deus, então aí se fecha a porta da graça e Deus começa a lidar com Israel. Então, é como disse, você lê isso aqui, é como disse, bom, agora eles estavam endurecidos e agora eles foram introduzidos de novo. Eles são a oliveira verdadeira, a original. Os gentios eram ramos engertados, mas agora Israel, como chegou o tempo dela, agora floresceu. Mas a pergunta é, irmãos, e isso aqui é muito importante: como Israel estava quando o relógio profético parou? Espiritualmente, como eles estavam, irmãos? Não é uma boa pergunta? E a resposta é muito clara. Eles mataram o autor da vida. Eles não se arrependeram.
Agora você vai me dizer, né? Capítulo 2 de Atos. Vamos lá, irmãos. Capítulo 2 de Atos. Tem um versículo aqui, quando Pedro e os doze se levantam, uma grande multidão, lembra, irmãos? E ele começa a dizer que o que eles fizeram, o que Deus fez e o que o povo de Israel fez. E diz assim uma frase, né? E vós o matastes, né? Aí, capítulo 2 de Atos, os irmãos lembram? Vamos lá rapidinho para fortalecer essa apresentação. Atos, capítulo 2, acho que eu 30, alguma coisa. Versículo 37. Depois que Pedro e os 11, vamos falar assim, os 12 ali, todos, falaram estas palavras, ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais, olha ver, aos demais também, e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E o 38 diz, né? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora a pergunta é, nesse momento estava Israel se arrependendo ou alguns de Israel estavam se arrependendo? O que os irmãos acham? Esse arrependimento aqui dessas pessoas é o povo de Israel se arrependendo? Não, irmãos. Esse é o produto da pregação do evangelho para indivíduos que moram em Israel e pessoas que vieram para a festa. Não era uma atitude do povo de Israel se arrependendo. Entende a distinção? Agora eles foram cortados e o evangelho vem para pessoas. E que pessoas próximas agora? São os moradores de Israel. Toda pessoa que se convertia ao cristianismo, ela deixava de ser simplesmente um judeu, como o povo de Deus. Agora ele é o filho de Deus, formando parte da igreja. Você vê como que é? Então, embora o desdobramento é em Israel, está falando com indivíduos. O evangelho está convencendo pelo Espírito Santo as pessoas de pecado e eles se arrependem. Mas não é como nação. Você vê a distinção aqui? Como que estava então o relógio profético enquanto Israel, eles estavam em enemizade. E a declaração que nós limos no capítulo 11 de Mateus mostra claramente a declaração do Senhor. Eles, quando foram cortados nesse relógio profético, estavam em enemizade. A partir dali, Deus não lida mais com Israel. Até aquele relógio começar de novo, que é a última semana. Assim também estará quando ele voltar a contar. Você vê? Quer dizer, quando volta o relógio de novo, vamos dizer assim, essa última semana começa a contar, a conta regressiva de uma semana, 7 anos. Como que vai estar, então, novamente Israel? Nós lemos no capítulo 11 que é o endurecimento em parte até que, como que dizia? Até que a plenitude do gentio entrasse, né? Então a gente entende que, bom, a partir desse momento, então Israel vai estar bem. Não ainda, irmãos. Porque a própria leitura não diz que ele, somente até que ele venha, é que eles vão se arrepender. Eles vão confessar ao Senhor que se arrepender. Antes não. Então, durante essa semana, que acontecimento vai ter? Durante essa semana, quando começa o relógio? Então, Deus vai mandar agora, quer ver? Vamos lá. As duas testemunhas. E isso aqui, irmãos, é muito importante, porque quando falamos do príncipe que vai fazer alianças, e nós estamos vendo o aparecimento dele como o início da semana. Mas para o aparecimento dele, e vamos dizer assim, esse período de alianças, precisa um desenrolar, um desenvolvimento prévio, ou vamos dizer assim, implicações de aparecimento do iníquo, ou
no caso, o príncipe aqui que faz aliança. Qual o contexto, irmão? O contexto é que Israel, ele vai estar, vamos fazer, no início dos sacrifícios. Ou seja, como que nós sabemos que vai ter sacrifícios? Porque quando passem os 3 anos e meio de alianças e ele quebra a aliança, o que que esse homem vai fazer? O iníquo vai fazer? O que que ele vai fazer? Não só ele vai quebrar a aliança, o que mais ele vai fazer? Vai parar com os Parar com sacrifícios. o sacrifício. O que mais? Não vai ter mais sacrifícios agora. E ele vai se levantar contra todo que se chama culto. Vai se Então, levantar contra você. exatamente. Então, o que nós precisamos acompanhar na linha do tempo são, vamos dizer assim, as prévias do aparecimento. O desenrolar ou as implicações que aparece um homem que vai fazer alianças. Nós não podemos afirmar que já vai estar quando ele começa a fazer alianças, o templo. Mas nós podemos entender que nessas alianças, provavelmente ele vai fazer com que aquele templo surja lá. Então, o aparecimento desse homem chamado de paz, uma falsa paz e de alianças, porque não podemos chamar ele de iníquo ainda, ou da besta que sai, né, das águas, ainda não podemos falar isso, porque ele vai trazer uma falsa paz. Por isso que é importante, irmãos, acompanharmos os tempos que vão se relacionar ao futuro. Olha esse versículo aqui de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo engano de injustiça. A quem? Aos que perecem. Ele vai enganar ao ponto de fazer com que ele adorem ele. Mas para caminhar a esse ponto, tem todos os desdobramentos primeiro, que são essas alianças, né? Olha como que continua aqui, irmãos. Daniel 8, 24, 25. A gente não vai desenvolver Daniel 8, porque tem muita coisa para falar. Isso podemos fazer até em outra oportunidade, só Daniel 8, porque nós precisamos nos localizar na linha cronológica dos eventos. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Lembra capítulo 13? O dragão vai dar o poder a quem? A besta. Então a besta é poderosa, mas porque o dragão, que Satanás, vai dar o poder para ele. Porque o reino desse mundo pertence a ele. E ele dá a quem ele quer. Ofereceu para o Senhor, né? Mas esse aqui, ele vai receber poder, e ser grande esse é o poder, mas não por sua própria força. Olha que impressionante. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e até o povo santo. Mas olha como que é o desdobramento disso, por sua astúcia nos seus empreendimentos. Então, nessa primeira fase, ele é muito astuto e ele vai fazer prosperar, vamos falar assim, as nações, aquelas que se aliam a ele. Claro, nós vamos ter o desdobramento específico de 10 nações, ou 10 poderes, vamos falar, que se vão aliar a ele, mas estamos mostrando assim por cima ainda, para nos localizarmos, por sua astúcia ou por sua, vamos dizer assim, astúcia, ele vai prosperar, fazer prosperar, e fará que o que ele aprover, e destruirá os poderosos. Quer dizer, tudo uma sequência de eventos. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o que, irmãos? O que falava Tessalonicenses, lembra? O iníquo vem com toda astúcia, como que fala lá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Você vê? Quem que vai dar o poder a ele? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem. E, se por, e aqui ele fala assim: e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E aqui, você vê como que é a sequência dos eventos aqui no versículo 25?
ele disse, ele vai ter empreendimentos. Podemos dizer que esses empreendimentos é na primeira fase dele, de alianças e de bonzinha, de falsa paz. E vai fazer prosperar o engano ainda. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Vamos falar assim que essa destruição vai ser no segundo período de 3 anos e meio, que vai ser a grande tribulação, a perseguição e tal, certo? Mas o príncipe dos príncipes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, disse, mas será quebrado sem esforço, por quê? Porque ele, com o poder da sua palavra, a espada que sai de sua boca, destruirá todos. Você viu que impressionante? Não é impressionante isso aqui? Ou seja, você vai lendo e você vai acompanhando a sequência. Você tem que ter o quadro, irmãos. Você tem que ter o quadro dos eventos para você ir vendo nos versículos que ele está te mostrando, né? Você vê como que é importante acompanhar? Mateus 24. Olha que lindo isso aqui, irmão. Porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui, eleitos, irmão, não está falando de gentios. Está falando do povo de Israel. Nessa última semana, o Senhor tem aqueles que pertencem a Ele, que o Senhor vai proteger eles, que é o remanescente. Aqueles que são, vamos falar assim, tementes a Deus, do povo de Israel, que Deus vai guardar. Vede que vos tenho dito, ou predito. Portanto, se vos dizerem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você está vendo? Isso está falando para aqueles que são crentes já. Vamos falar assim, naquela época, irmão, vão ter pessoas que vão estar ouvindo essas duas testemunhas. Vão estar se arrependendo, vão estar entendendo, vão estar tendo sabedoria para ver as coisas. Olha que impressionante, irmãos. Ó, nós estamos falando aí das duas testemunhas, mas não limos ainda, né? Agora eu gostaria de ler esse aqui, irmão, algum irmão que me ajuda na leitura do capítulo 11 do versículo 1 ao 7, por favor. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que neles adoram. Sim, Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Esses por 42 meses, que é 3 anos e meio, né, irmão? sim, Calcarão os pés da cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, que é 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiver, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. amém. E o seu cadáver ficar estirado na praça da Sim, grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, o Egito, onde também o Senhor foi crucificado. sim. Então, aqui mostra, obrigado por ler esse outro versículo, porque ele mostra com mais categoria, né, irmãos? Ele mostra que o cenário das duas testemunhas não é nos Estados Unidos, não é em algum lugar da Europa, né? E muito menos no Brasil, né?
Vamos dizer que o lugar de atuação das duas testemunhas nesse início de semana, vamos falar assim, início dos sete anos, vai ser especificamente na Cidade Santa, onde seu Senhor foi morto, que é Jerusalém. Então, onde que vão estar as duas testemunhas? Às vezes a gente quer saber quem elas são, mas o mais importante é o que elas vão fazer. Porque a gente tem que dar atenção aos eventos. Nós estamos lidando o início da primeira parte, ou a primeira face do início dessa última semana, que é uma falsa paz. Que muitos vão ser enganados, porque vivem despreocupadamente e eles estão aprovando aquelas ações daquele homem que está trazendo uma suposta paz. Nós falamos hoje com o irmão Maurício, estamos compartilhando, né? Se ele está promovendo uma paz, é porque antes do surgimento dele não tinha paz. Provavelmente havia algumas guerras ou alguns acontecimentos que ele vem aparecer para solucionar, para fazer alianças. Imagina, irmãos, o que é caos? Nós imaginamos o caos, guerra, né? Uma terceira guerra mundial é um caos, não é? Podemos dizer que todo homem que vive sobre a terra vai estar se lamentando, porque mesmo que não caia uma bomba sobre ele, vai faltar alimento, né? Não vai ter possibilidade de hospitais, de medicamentos, então vai ter doenças, vai ter mortandade. Então, esse contexto ali que vai ter a humanidade vai ser como propício para o surgimento dele. Então, de parte do mundo, estão clamando para uma solução a tudo que está acontecendo. Mas você vê como que é, a partir dali, desse momento, também nós precisamos acompanhar o que vai estar acontecendo em Israel. Por quê? Porque nesse momento que ele aparece, que são 3 anos e meio de alianças e uma falsa paz, né, que nos limos, e é bom lembrar, né, 1 Tessalonicenses, vamos ler de novo, né, irmãos? Por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, irmãos? Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, tá vendo? É como disse assim, nesse momento de 3 anos e meio que ele está fazendo tudo isso, você, ainda bem que veio ele, agora sim temos paz, segurança. Você vê que eu continuo a leitura, né? Eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Por quê? Porque o anticristo agora mostra a sua outra face, face da besta, das abominações da terra. Vamos falar assim, esse momento é que ele se levanta como o abominável que o profeta Daniel falou. Você lembra? Então, até então, ele não é o mal da película, né? O vilão da película, né? O vilão do filme, né? Até então, ele é o bonzinho. Mas quando ele quebra as alianças, ele se manifesta como um vilão. Agora sim, ele vai mostrar os tentáculos dele, como chamado na Bíblia, besta mesmo, né? De 7 cabeças, né? 10 chifres, né? Olha que impressionante, irmãos. Por isso que aquelas pessoas que andam desapercebidas, como fala Daniel, né? Vão ser enganadas. Porque não estão discernindo quem é, o que está acontecendo e o tempo que está vivendo. Olha que impressionante. Como vêm as dores de parto aos que estão para dar à luz. Quer dizer, a grávida está ali, né? Um exemplo muito claro, né? Ela está comendo um churrasco em casa e está com a mão na barriga. Você lembra disso? Imagina isso aí. Contente, dando risada. De repente, o bebê fala: quero sair. Todo mundo deixa o churrasco para cá e joga para lá e pega a mãe com o seu bebê e leva correndo para o hospital. E ela com aquelas dores, né? Assim, tá dando um exemplo aqui, né? Ai, que impressionante isso aqui, irmão. E de nenhum modo escaparão. Ixi, vida, irmão, que impressionante isso aqui. Mas vós, irmão, não estás em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que palavra para nós, irmão. Porque vós todos sois filhos da luz, filho do dia. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andar como filhos da luz. Amém. Deus seja louvado, irmão. Que alegria. Ó, prossigo aqui com uma leitura, irmãos. Esse aqui, ó, quer ver? Vamos ver se está aqui. Não, acho que não. Eu perdi aqui o versículo, mas vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Olha que impressionante isso aqui, essa leitura, irmãos. Já termino. E aí nós prosseguimos aqui. Apocalipse 13, do versículo 1 ao 13. E vamos ler junto, que esse aqui é muito impressionante. Apocalipse 13. Ó, irmão, como que é impressionante os detalhes agora, né? Que a gente está atento. Vi emerger do mar uma besta que tinha 10 chifres, ó, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Eu pergunto, essa besta aqui, podemos dizer que é o anticristo? Podemos dizer. Mas de onde que ela sai? Do mar. Mas o irmão Mauri fez uma leitura aí no versículo, acho que foi o 7 do capítulo 11 de Apocalipse. De onde que sai essa besta, irmão? Aqui sai do mar. Mas lá no capítulo Aí é 11 de Apocalipse. da terra, né, irmão? Não, O seu cadáver Apocalipse ficará 11, 7. quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar a besta que surge do abismo. Aí. Vê? Abismo pelejará contra eles e a vencerá. Viu? Então, aqui é uma besta que sai do abismo. Mas aqui no versículo, capítulo 13, como que é a besta? De onde ela sai? Do mar. Tá vendo? É porque ele tem feito alianças aqui. E as nações vão dar o poder a ela. E ela vai trazer uma solução, uma falsa paz. Certo? Mas olha o desdobramento aqui, irmão. Que impressionante. Ó, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Nós deveríamos ir Daniel agora, né? Mas já não tem mais tempo. Vamos só terminar a leitura rapidamente. Ó, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Esse aqui, vamos dizer assim. Quando que viu isso aqui? Podemos localizar no tempo, nessa semana de Daniel, essa última semana, é justo no cumprimento de 3 anos e meio de falsa paz. Agora, no versículo 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora, meu amigo, eles. Puxa, agora algo místico. Esse homem, que era um homem, vamos falar assim, que trouxe a solução para todo mundo, um homem muito inteligente, muito capaz, que fez aliança com todo mundo. Agora ele virou místico. Por que místico? Porque a sua ferida foi curada. Olha que impressionante aqui. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E agora, adorarão ao dragão. E aqui o dragão, nós sabemos, irmão, capítulo 12 de Apocalipse, que você vai lá e lê, faz uma descrição muito clara do dragão falando de Satanás. Aqui vão adorar ao dragão, por quê? Porque deu sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Besta mesmo, é? Os que dizem isso, besta mesmo. Olha só. Quem pode pelejar contra ela? Puxa, agora sim, se algum negócio vai virar agora, hein? Olha o 5, irmão. E foi-lhe dado uma boca. Aqui é quando ele aparece como abominável. Para proferir arrogâncias, blasfêmias. Contra quem? Contra Deus.
e autoridade para agir 42 meses, que são quantos anos? 3 anos e meio. Você tá vendo que impressionante aqui? Agora não é mais o bonzinho da película, viu, Diego? Não é mais o bonzinho do filme. Agora virou besta mesmo, viu, irmão? E abriu sua boca. Aqui é só a boca ainda, né? Agora vem o 7. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoram-lo-á todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. E termino com essa leitura aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha que impressionante, irmãos. Como que o Senhor está nos mostrando essas coisas, né? Nós já sabemos muita coisa, mas é bom lembrar, é bom trazer isso à nossa memória, né? Se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança dos santos, a fidelidade dos santos. Nesse período, quem é fiel a Deus, ou quem crê realmente vai ser um mártir pelo Senhor. E Apocalipse 7 disse que tinha uma grande multidão com vestes brancas e palmas nas mãos, e perguntam um ancião para João: quem são estes? De onde vieram? Aí João vai dizer: não sei, Senhor, tu o sabes. Aí então ele diz: estes são os que saíram da grande tribulação. Viu, irmão? Capítulo 7 de Apocalipse. Depois eles vão ler lá. Então, de onde que saíram? Porque agora ele vai perseguir, vai matar aqueles que estavam, sabe, mais ou menos. Agora tem um momento de se posicionar. Quem é fiel ao Senhor vai morrer. E quem não vai se unir ao anticristo. Simples assim, né? Nós sabemos que uma coisa que me impressiona sempre é quando nós falamos que o tempo da apostasia. Apostasia é muitas pessoas renegando contra Deus, né? E o aparecimento do anticristo é nesse contexto de apostasia. Mas aqui você vê que nesse momento de perseguição, muitas pessoas vão dar a vida pelo Senhor. Eu acredito assim, né? Eu vejo dessa maneira. Que embora está apostasia hoje, quando vem a tribulação, muitos vão se converter ao Senhor, vão fazer um autoanálise de sua fé, vão se arrepender e vão dar vida pelo Senhor. Eu penso assim, quero pensar assim, né? Porque eu vejo essa grande multidão do capítulo 7. Agora, versículo Amém. 11, irmão, quem vai acompanhar a esse anticristo é o falso profeta. Mas isso vamos deixar para a próxima, na próxima nós falamos sobre isso, né? Capítulo 11, vamos desenvolver mais ainda. Nós fizemos só um spoiler para poder desenvolver com mais detência tudo isso, tá bom, irmãos? Então, paro por aqui e os irmãos Excelente, prosseguimos. irmão.